Olá, meus amados, minhas amadas, boa tarde, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar vocês. Aqui quem vos fala é o presbítero Walt. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor tem nos dado, e que Ele realize o desejo dos vossos corações conforme a vontade dEle. Quero saber se você está bem, se você está feliz, como é que você está na presença de Deus. Nós sabemos que sem Deus nós não iremos a lugar nenhum. Mas com Ele nós podemos todas as coisas, como o apóstolo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você está feliz? Se você estiver feliz, eu também ficarei feliz, porque a sua felicidade é a minha felicidade. A tua alegria é a minha alegria. Amém? Quero, em primeiro lugar, antes de nós lermos algo da parte de Deus, ou falar a respeito da misericórdia e da bondade de Deus, eu quero te convidar nessa tarde de terça-feira para junto, eu e você, orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos e sobre todos os seres humanos da face da terra. Nós sabemos que os dias são difíceis, os dias são maus e o tempo não espera por nós que temos que permanecer sempre em vigilância para não ser pegos de surpresa. Porque nós sabemos que não tem dia e nem hora em que o Filho do Homem há de vir buscar o seu povo, como está escrito na sua palavra. Então nós temos que estar preparado, esperando a sua volta gloriosa, que nós não sabemos qual o dia e nem qual é a hora em que ele vem buscar o seu povo. Por isso que na sua palavra ele sempre nos adverte para que nós venhamos estar vigilantes. Ele diz: vigiai e orai para que não caia em tentação. Porque nós sabemos que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós sabemos que as adversidades são muitas para nos tirar do foco e da presença de Deus. Nós sabemos que as coisas são difíceis e cada dia nós temos
um desafio para vencer. É uma luta travada, como eu sempre digo que essa luta é contra nós mesmos, contra a vontade da nossa carne, porque a nossa carne só puxa mais para o lado ao contrário da parte espiritual. Mas para nós permanecermos no Espírito, nós temos que estar sempre com o pensamento ligado no Senhor, a qual ele disse: sem mim nada podereis fazer. Então, com Jesus, nós podemos todas as coisas. Com ele, nós podemos realizar coisas que nós nunca pensamos em realizar. Mas ele sendo o cabeça, o guia. E para onde nós formos, ele estando conosco, nós chegaremos ao nosso destino em paz. Mas sabemos que a luta é diária. Todos os dias você tem uma luta diferente. E ele nos ensina que se nós não obedecermos à sua palavra e procuramos fazer a sua vontade, as coisas vão se agravando para o nosso lado. De repente, sem ele, nós ficamos sem ter saída. Mas com ele, não. Ele abre caminho. Aonde não tiver caminho, ele faz com que se abra caminho para eu e você passarmos. Mas temos que acreditar nele, como está escrito na sua palavra. Amém? Eu convido você nessa tarde para nós orarmos ao Senhor e pedir a Ele não só por nossas famílias, mas por todas as famílias da face da terra, pessoas que você não conhece, que não sabe nem que você existe, pessoas lá do outro lado do mundo, que nós não nem sonho nós conhecemos, nem fomos lá. Mas o Senhor está em toda parte. Ele diz, aonde tiver 1, 2 ou 3 que me chamar, reunido em meu nome, lá eu estarei. Então Jesus pode estar em todo lugar, aonde alguém invocar o seu nome, ele chega para nos ajudar. Que nós vemos que a sua palavra diz que nada se esconde, nada ficará oculto diante dos olhos do Senhor. Tudo será revelado. Amém? Te convido agora para nós orarmos. Ora comigo. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, ou com os olhos abertos, do jeito que você se sentir que está bem para orar. Ora comigo. Vamos começar pela oração mais conhecida, que é a que Jesus ensina os seus discípulos, o seu povo, que quando vós for orar, oreis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Seja feito a vossa vontade. Não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, e
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Querido Deus, graças te damos, Senhor, do céu e da terra, por ter nos amado de tal maneira que deste o teu único Filho para morrer na cruz por mim e por todos os nossos irmãos da face da terra. Querido Deus, nesse momento eu quero te apresentar o teu povo, aonde eles estiverem. Eu quero te pedir a tua misericórdia e a tua compaixão, que o Senhor vá ao encontro deles, envia anjos para protegê-los aonde eles estiverem, nas suas viagens, de volta para os seus lares ou indo em busca de algo, de alguma coisa, já fizeram a sua trajetória, o seu destino, mas depende de ti, Senhor, para que eles cheguem em paz e voltem em paz depois de realizar aquilo que eles te pediram para ser realizado, Senhor. Guarda os teus filhos, teu povo, por onde eles estiverem, meu Pai. Não deixa que nem o mal venha atingi-los. Neste momento, nós te pedimos, seja o guia de cada um nessa tarde, que eles façam uma viagem de sucesso, volte para os seus lares com sucesso e que o Senhor possa abençoar todos eles. Te peço, Senhor, encarecidamente, por aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, que nós sabemos que a angústia é algo terrível, que tem atormentado pessoas, fica depressivo, fica de tal maneira que muitos deles querem até desistir da vida, Senhor. Mas nesse momento eu quero te pedir, como teu servo, a qual o Senhor diz na sua palavra, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Então, neste momento, Pai, o teu servo pede encarecidamente pela tua misericórdia por todos os teus filhos na face da terra, Senhor. Que o Senhor venha entrar, Senhor, na vida deles, com salvação, com transformação, com libertação, que eles possam te aceitar como Salvador das vossas almas e guarda eles, Pai, para que nenhum mal venha atingir eles ou a casa deles ou por onde eles estiverem nas suas viagens, Pai. Pai, também eu te peço, vai nas Cracolândia, quantas mães de família que estão chorando pelos seus filhos nesse universo subscuro das drogas, nessa escuridão, nessas trevas, a qual muitos não têm força para sair. Que o Senhor venha ouvir o choro dessas mães, desses pais, desses filhos, desses irmãos, e faça com que os seus parentes voltem para os seus lares e seja liberto, quebra as correntes malignas que acorrenta eles nesses lugares, não deixando eles se libertar, Senhor. Entre com libertação, para que os seus pais recebam em seus lares
e ele seja tocado pelo teu Espírito e seja liberto, seja limpo deste mal, Senhor. Senhor, neste momento eu te peço também por aqueles que estão nos hospitais, muitos desenganados pela medicina, pelos médicos, outros estão ali, Senhor, em recuperação, outros estão nas salas vermelhas, nas UTI, outros cirurgiados, outros sendo cirurgiados. Muitos deles o médico já deu seu diagnóstico, que não tem mais jeito, mas nós sabemos que a última palavra, Senhor, é a tua. Neste momento, Senhor, entra nessa luta para que eles vejam que o Senhor é o mesmo Deus de antigamente, do presente e do futuro. Vai lá, Pai, montar cada um deles. Faz com que ele seja restaurado, a sua saúde. Também te peço, Pai, aqueles que dormem pelas praças públicas, debaixo dos viadutos, aqueles que estão acampados debaixo das pontes, muitos deles dormindo nas praças não têm nenhum cobertor, Senhor. A cama é um papelão, o cobertor é um plástico. Tem de misericórdia, Pai. Usa pessoas para ajudar essas pessoas. Nesses lugares onde tem guerra, contenda, esses lugares onde o fogo está destruindo, quantas vidas sendo destruídas nessas guerras, pessoas que não têm nada a ver com a guerra, mas estão morrendo, Pai. Sabemos que tudo isso está escrito, mas nós te pedimos, Pai, ajuda para que ele seja liberto. Entre com libertação e salvação, entra com cura o cego, paralítico, o surdo, o mudo. Entra, Senhor, com cura divina, o leproso. Entra, Pai, com cura divina e com libertação, salvando e libertando vidas, arrancando das mãos do maligno, do mal, da escuridão e traz para a luz, Pai. Aonde tiver uma alma, Senhor, tira ela das trevas e traz para a luz. É isso, Pai, que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meu querido. Nós sabemos que as dificuldades sempre vão existir. Não tem homem no mundo que faça com que seja cessado as dificuldades ou fazer com que a terra, os moradores, viva como que fosse num paraíso. Não existe homem nenhum, melhor dizendo, que traga paz. O único que tem o poder, que tem a força de fazer com que você, de acordo com o que você crê, porque, meus amados, nós sabemos que a Bíblia, ela é a boca de Deus falando para conosco.
Então, se ele diz na sua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas o crer vem a obediência. Nós temos que crer e obedecer. Obedecer o quê? A palavra do Senhor. Por isso que diz na sua palavra, examinais as Escrituras, porque cuidais de vida eterna, por ela, por a Escritura. Você sendo uma pessoa que se entregou a Cristo e vai permanecer examinando as Escrituras, você vai ter uma vida prolongada. É a Bíblia que fala. Porque tudo que você for fazer, você não vai fazer pelos seus méritos, por você mesmo. Você vai pedir a direção a Deus para que não erre. Mas como nós somos seres humanos, estamos sujeitos a errar, a fazer coisas, mesmo sem querer fazer, ou um vacilo que nós damos, nós vamos errar. Mas que quando nós compreender e entender e ver que erramos, a primeira coisa a fazer é pedir perdão a Deus. Mas é pedir de coração. Não é de qualquer jeito que nós vamos chegar e dizer para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe agora. Ou perdoe agora o que eu fiz. Não é dessa forma. Eu vejo muitos pregadores, não sou contra, cada um faz o seu jeito, dizendo, eu coloquei Deus sobre a parede para Deus e fiz prova de Deus, para que Deus venha me dar aquilo que eu quero ganhar, que eu quero realizar. Meu amigo, você nunca pegou Deus e nunca colocou Deus sobre a parede. Tem uma parte na Bíblia em que um certo homem foi chamado por Deus, mas ele era dessas pessoas que, para ele crer, ele tinha que entender, ver e discernir e ter o entendimento que aquilo ali era da parte de Deus. Ele estava errado? Não, ele estava correto. Ele pegou uma esponja no deserto, no seco, no tempo seco, e colocou a esponja sobre a terra e disse, se essa esponja que eu colocar na terra seca, ser molhada, e nenhum outra parte da terra ser molhada, só ela ser molhada. Aí eu digo que é Deus. E no outro dia que ele chegou, estava a esponja molhada, só a esponja. Depois ele pega, coloca na chuva e diz, eu quero ela enxuta. Se for Deus, e no outro dia estava enxuta. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha que fazer com que ele realizasse aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele teve que fazer. Ele não pegou Deus e colocou Deus sobre a parede. Ele não pegou Deus e disse, eu fiz prova de Deus agora e coloquei ele na parede. Quem é você? Quem sou eu? Se a própria Bíblia fala sobre a humilhação. Os humilhados serão exaltados. Nós estamos vendo aqui, tem uma parte aqui na Bíblia em que eu abri e me deparei nessa parte,
em que um homem que tinha um filho que era lunático, e ele já tinha levado esse filho não só para os discípulos, que nós vemos na leitura, mas ele tinha levado para vários lugares. Como nós vemos também, a Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que foi quando Jesus é chamado por Jairo para ir na casa de Jairo. Antes de ir, ele encontra essa mulher vem no meio da multidão e toca nele. E ela é curada. Mas ali tinha uma fé. Este homem, quando ele disse isso, eu creio que ele pediu com fé. Eu vou colocar essa esponja, se ela amanhecer seca, é porque é Deus falando comigo. Mas ele colocou com fé. Sim, tinha um pouco de teimosia dele, mas ele pediu um sinal a Deus. Se você está preocupado, se você está perturbado, e teu irmão que te vê todo dia falou com você e você não acredita, pede a Deus com fé para que Deus fale com você através de um desconhecido, na rua, por onde você passar, ou você acha que Deus não usa? Deus usa sim. E você vai ver que Deus está falando com você nesta tarde. Deus está mostrando para você que você tem que procurar a fazer o que é certo aos olhos de Deus. Se aconselhar com Deus, com Jesus, com a palavra. Não é com quem não tem para te oferecer. Mas para todas essas coisas acontecer, você tem que crer e obedecer. Porque só crer não vai te levar a lugar algum. Você tem que obedecer. Como está escrito na palavra, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei a um homem prudente. Então seja prudente. Você vai encontrar essa parte lá em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, você vai encontrar. Se você escuta as palavras do Senhor e pratica, está escrito no capítulo 7, versículo 24 em diante. Então essas coisas, esse buscar a Deus não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Nós temos que ter reverência, nós temos que ter sabedoria vinda de Deus. Esse negócio de ficar dizendo que fez prova, que pegou Deus, colocou Deus sobre a parede, quem somos nós para fazer um negócio desse? Quem é nós? Então nós temos que pedir misericórdia a Ele, clamar a Ele. Quando diz, naqueles versículos que diz, quando você se conscientizar que precisa de Deus, se ajoelhar, se arrepender dos seus pecados, clamar, Ele vai ouvir. Quando esse povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se ajoelhar e clamar, Ele vai ouvir. Não é pegar de qualquer maneira e dizer eu quero. O que eu sempre tenho falado para as pessoas é uma coisa muito que a gente temos que prestar muita atenção. É o quanto nós pedimos a Deus. Nós pedimos tanto a Deus.
Só se vê o povo pelas televisão, pelos rádios, pelas vias sonoras de todo canto. Só se vê me dá, Senhor. Senhor, me dê. Senhor, realize. Senhor, faça. Senhor, eu quero. Mas será que nós já botamos o nosso raciocínio para raciocinar e pensar o que nós precisamos e o que nós temos dado para Ele? O que nós temos feito? Vamos parar um pouco e pensar nós mesmos. O que eu tenho feito? Você mesmo, olha para você mesmo e diga: Senhor, eu tenho te pedido tanto, mas eu não sei, eu não me lembro do que eu tenho feito para ti. Será que nós estamos fazendo algo para agradar a Deus? Será que nós estamos indo na direção certa de agradar a Deus? Ou nós estamos só falando da boca para fora para ser visto pelos homens ou aplaudido pela sociedade? Nós vemos que as coisas estão difíceis. E Deus tem nos advertido desde o princípio, Ele tem nos preparado para todas essas coisas, desde o princípio. Quando Ele fala para o homem: não vai por esse caminho, não anda desse jeito, não come disso aqui. Mas Ele vai e faz. Ah, Senhor, igual ao homem no princípio, ah, Senhor, já botou a culpa para outra pessoa. Ah, Senhor, eu errei porque acompanhei meu irmão fulano, ele fez e disse que era certo e eu fiz também. Não. A pessoa que você tem que se espelhar não é em mim, não é no pastor, não é no profeta, é na palavra do Senhor. É no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse na sua palavra: sem mim nada podereis fazer. E sem Jesus nós não chegaremos a lugar nenhum. Não importa. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você anda por cima do dinheiro, não importa se você já tem tanto dinheiro que não quer nem saber da quantidade. Não importa. Mas você é dependente de Deus, você precisa de Deus. Porque você só respira porque Deus quer. Você só fala porque Deus quer. Você só anda porque Deus quer. Você só bebe água porque Deus quer. Não é o seu dinheiro, seu poder aquisitivo que vai lhe transformar como que seja um semideus. Não existe semideus. Existe Deus e o seu Filho Jesus Cristo, a qual morreu na cruz para nos salvar. Ah, mas eu faço caridade, eu dou esmola, eu faço penitência, e o teu coração está liberto? Verdadeiramente? Ou tu faz essas coisas para ser visto pelo homem? Jesus falou sobre isso. Sobre aqueles homens que vestiam aquelas vestes largas, com um cinto bonito, amarrado na sua cintura. Fazia questão de fazer as coisas ao público, para o povo ver, para ser aplaudido. É isso que muitos estão querendo.
cantores, pregadores, ser aplaudido pelo povo, pelas multidões, sendo adorado pelas multidões. Se ele não é aplaudido, ele sai do culto com raiva. Se o pregador não recebe aplauso, sai do culto com raiva, chama a igreja de gelada, diz que o povo da igreja são frios, diz que o povo não sentiram nada. Já sai irado de raiva, porque não foi aplaudido. Mas a palavra de Deus fala que esses tais que buscam aplauso do homem, ser visto pelo homem, não herdarão parte de Deus, porque já receberam na terra o seu galardão. Vai lá em Apocalipse, examina para ver se não está escrito. Para esses tais. Então não busque aplauso de homem, nem ser reconhecido pelo homem, aplaudido pelo homem. Não, seja visto por Deus. Seja visto por Deus. Faça como este homem aqui. Se humilhe. Este homem tinha um filho. Ele chega até Jesus e pede misericórdia. E diz a Jesus que tem um filho que é lunático, que cai na água, cai no fogo. Ele levou até os discípulos de Jesus. E eles não curaram. Não curaram ele. Mas a primeira coisa que ele fez quando viu Jesus, isso é que me chama a atenção, que me deixa cada vez mais entendendo que nós temos que nos humilhar a Deus. Porque esse homem levou para os discípulos seu filho. Tenho certeza que não só foi para os discípulos. Aqui relata que foi para os discípulos. Mas eu tenho certeza que ele buscou em medicina, em alguma coisa. E não teve jeito. Mas aqui ele só fala que levou para os discípulos. Mas quando ele viu Jesus, o que eu quero dizer para você é que em Jesus você alcança a misericórdia. Em Jesus você alcança aquele objetivo que você busca há tanto tempo e não conseguiu ainda alcançar. É em Jesus, é só nele. É só nele. Não é no homem, nem em filho de homem. É no filho do homem. Que é Jesus Cristo. Então ele chega até Jesus e fala para Jesus, tem misericórdia, mas ele não fez isso de qualquer forma. No meio de todo mundo, de uma multidão, que onde Jesus estava a multidão, ele não se envergonhou, ele não sentiu vergonha. Tem pessoas que têm vergonha até de dizer que é cristão. Eu já encontrei pessoas que têm vergonha até de saudar. Mas como é que você vai se envergonhar de dizer que é uma pessoa que foi liberta por Jesus? Então você ainda não está liberto. E esse homem chega e não sente vergonha, não se intimida, se ajoelha na presença de Jesus, no meio da multidão. Ele fez igual ao cego, quando sai gritando por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Da mesmo jeito fez este homem. Do mesmo jeito fez a mulher do fluxo de sangue. Saiu de joelhos, se arrastando pelo chão, no meio da multidão, tenho certeza que sendo pisada, sendo machucada, mas ela foi até tocar nas vestes de Jesus.
E este homem chega até Jesus e fala para Jesus. E Jesus vai dar uma repreensão nos discípulos. O próprio Jesus, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando? Jesus quis dizer. Jesus chamou os discípulos, meus amados, de incrédulo. Ele não tirou nenhum. Chamou a todos. Ó geração incrédula e perversa. O que eu quero falar sobre isso, meus amados, é que muitas das vezes nós mesmos, eu digo por mim, nós mesmos, somos incrédulos. Sabia disso, meus amados? Oramos e não cremos. Depois nós mesmos, até no meio da oração, fica aquele pensamento perverso. Será que vai acontecer? Tu estás apto para receber essa bênção? Isso não vai acontecer porque tu não é digno. O pensamento brigando com o coração e o coração com o pensamento. É difícil, meus amados, é difícil. Servir a Deus é difícil. Ser um cristão verdadeiro é difícil. Ser um homem de fé é difícil, não é fácil. Mas esse homem, ele viu que tinha a oportunidade e que ali estava a pessoa certa para curar o seu filho. Como o cego fez também a mesma coisa, gritando. Aquela mulher se rastejando no meio da multidão. Mas uma coisa eu quero dizer para você, não é só crer, é crer e obedecer. É seguir a cartilha do cristão verdadeiro. Que, olha, a cartilha é só as letras, O, B, D, C. Obedecer, obedecer. Não vou nunca parar de falar sobre isso. É obedecer. São 4 letras. Obedecer. A palavra do Senhor. No momento que você buscar, procurar, mesmo que você erre, meu amado, mas você está procurando fazer a verdade, procurando fazer o certo, andar na verdade. Errar, você vai errar, que nós erramos, nós somos seres humanos, estamos sujeitos a cair e nos levantar. Estamos sujeitos a cair aqui e se levantar ali. Tropeçar aqui, mas se sustentar aqui. Porque o próprio Jesus Cristo fala a sua palavra. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós vencerais. Então a aflição que ele fala é essas coisas. Vai encontrar tropeço, vai encontrar carga pesada. Eu sempre digo para meu amado filho, que tem em São Paulo, todas as vezes que ele fala com a gente, comigo, com a mãe, ele diz: eu mato um leão, um urso, e saio matando meio mundo de bicho feroz para conseguir vencer com a força de Deus, com a força de Jesus Cristo. Mas é vencedor, mas venceu. Então é isso que nós fazemos todos os dias. Todos os dias Deus nos prepara para enfrentarmos o desafio que vem amanhã. A vida
é construída em cima de desafio. Nós vivemos em cima de desafio. Cada dia é um desafio diferente. Então, cada dia você tem que lutar com um animal feroz. Se for possível, brigar com um leão, brigar com uma tigre, enfrentar um urso para vencer no dia a dia. Mas em todas essas coisas, você tendo certeza, sendo obediente a Cristo, você vai vencer porque Ele está do seu lado, meu amado. Ele vai estar do teu lado, lutando contigo. É porque muitas das vezes nós ficamos amedrontados, mas a promessa do Senhor é válida todo o tempo. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está do teu lado. O Espírito Santo ao qual Jesus rogou ao Pai e Ele enviou, Ele está do nosso lado. Eu quero dizer para você, você que já sofreu acidente de carro, de moto, alguém já tentou tirar a tua vida, você próprio mesmo já tentou fazer algo para auto se destruir, não aconteceu, sabe por quê? Porque você é um alguém importante para Deus. Você é uma joia para Deus. É um instrumento que Deus quer usar. Mas você tem que dar lugar a Deus. Você tem que fazer algo para que Deus tenha você como a menina dos olhos dele. E tem que ter fé, obediência ao nosso Deus. Por todo lugar que você andar, você tem que mostrar. Não você chegar e dizer para o povo, olha, eu sou cristão, ei, vem cá, eu sou cristão. Não. É o seu jeito, meu amado. Seu jeito de falar, seu jeito de cumprimentar, seu jeito de comprar, de vender, seu jeito de se aproximar das pessoas. Porque as pessoas, na época, eram multidões e multidões atrás de Jesus, porque Jesus permanece sendo uma pessoa educada, diferente. Jesus te chamou para ser luz, não foi treva. Se você escutar outras palavras de alguém, não acredite. Este homem, o filho dele, recebeu a cura. Mas por que recebeu a cura? Porque Jesus viu que aquele homem estava cheio de fé, e estava ali com o seu coração aquebrantado na presença do Senhor. Cheio de esperança. Quando ele viu Jesus, eu tenho certeza que ele se encheu de uma esperança tão grande que ele não pensou mais em nada a não ser isso. Agora o meu filho vai ser curado. Tenho certeza que ele pensou nisso. Agora é a pessoa certa. Eu encontrei a pessoa que vai curar o meu filho. Você pode até dizer, mas irmão, mas eu sou cristão e faz tantos anos que sofro de uma enfermidade e Jesus ainda não me curou.
Você pode dizer isso? Pode. Você pode falar o que você quiser, se expressar do jeito que você quiser, mas eu só falo uma coisa. Como eu não tenho formação acadêmica para te explicar tanta coisa, eu só quero te perguntar uma coisa. Será que está fazendo o correto? Qual o correto? Aquele versículo que tem no capítulo 14, versículo 15 de João, que diz assim, ó, preste atenção. Se me ama, guarda os meus mandamentos. É pequeno, né? Mas eu te pergunto, você e eu, não é só você, será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos praticando aquilo que o Senhor ordena? Porque Ele diz na sua palavra, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as coisas que eu faço, e as fará maiores do que esta. Será que nós estamos andando, praticando o que Jesus tem nos ensinado? Ou a dúvida continua dentro de nós? Porque, meus amados, muitas das vezes nós estamos orando por uma cura e antes de terminar a oração, ou até mesmo quando começa, já vem a dúvida. Será que eu estou apto? Será que essa pessoa tem fé? Que também vai da fé daquele que vai receber, meus amados. É a fé daquele que vai receber e a fé daquele que está pedindo. É que nem aquele velho ditado que o povo diz. Dois não brigam se um não quer. Então, se um tem fé e o outro não tem, não vai resolver. Tem que estar os dois em acordo, com a mesma fé e o mesmo espírito. Pelo que nós vemos aqui, quando esses homens e muitos milagres que Jesus fez, Jesus primeiro viu que aquela pessoa estava com fé. Então tem que ter fé no Senhor teu Deus. Tem que ter fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz, se me ama, guarda os meus mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é este: amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Ou estamos vendo os nossos irmãos passando fome, passando dificuldade, passando por tormento, passando por angústia, agonia, e nós apenas fazemos que nem aquele homem quando encontra aquele jogado no chão, que se não fosse o samaritano que ia passando, ele tinha morrido. Só você olhar para a pessoa e ter dó dele, você não vai ajudar.
É como a oração, só orar. Se alguém está passando fome, você diz, eu vou orar por você. Mas a oração, no final da frase, ela termina com ação. Então você tem que orar e fazer a sua ação. É o conjunto. A fé, a fé, a fé, a confiança, a esperança, o amor, todas essas coisas. Sem fé, meus amados, nada é possível. Mas tendo fé, tudo é possível. Aquele que tem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ele consegue seus objetivos. A única coisa que eu digo para você nessa tarde é crer no Senhor, obedece à palavra do Senhor, escuta, lê, mas lê com atenção. Não é porque você sabe ler que nem lê um jornal, que nem lê uma carta qualquer. A palavra de Deus, ela simboliza o pão divino. Você tem que comer o pão e sentindo o sabor do pão. É a palavra. A bússola que te leva até Jesus é a palavra. A porta, o caminho, o Salvador, é a palavra que simboliza Jesus. É Deus falando para conosco. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Esse sim é o mandamento de Jesus. Outro mandamento eu não conheço. Vigiai e orais, para que não caia em tentação. Vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Amém? Esta é a palavra final, vigiai e orai. Vigia, ora ao Senhor, clama a Ele, obedece à sua palavra, ama, sem esperar ser amado por ninguém, mas ama. Ama de todo o coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ora comigo. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, por me dar mais essa tarde, mais esse momento de estar na tua presença. Te agradeço pelos meus filhos, pela minha família, pela esposa que o Senhor me deu. Abençoa ela, tira tudo aquilo que atinge o seu corpo, que faz com que ela, Senhor, sinta-se saudável e tira todo aquilo que venha tirando o sono dela, tirando o sossego, a paz, machucando a sua carne, seu nervo, seus ossos. Limpa tudo, Senhor. Também para mim eu te peço, Senhor, onde tiver uma dor no meu corpo, enfermidade, não só em mim, mas todo mundo em geral,
Entra com cura, com libertação, com salvação e abençoa toda a nação, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, o teu Filho, nos ajuda nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe vocês. Continue sendo fiel a Deus e também sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Cheiro no coração e até o próximo vídeo.